Fala pessoal, de volta para a gente trabalhar com a máquina de corrente contínua. Quem sabe a gente, nessa videoaula, a gente consiga dar um acabamento a esse assunto, esgotá-lo. Não tem como, não se esgota o assunto máquinas elétricas, qualquer que seja a máquina em questão, há sempre uma coisa a ser discutida, mas acredito que a partir daí talvez discussões mais pontuais, mais específicas poderão levar a algum tipo de análise, tá? De uma maneira geral, a máquina CC está bem discutida com vocês, tá bom? Bom, o que nós temos aqui? Uma breve síntese do que foi um resgate do que foi a videoaula anterior. A máquina de corrente contínua com seu circuito estatórico e o rotórico, no campo estático, armadura rotativa, IF e S, as respectivas correntes de campo, ou derivação, ou série, ou ambas, tá? Ok? E na armadura rotativa, a corrente A, tá? As duas equações fundamentais em que se alicerça toda a teoria da máquina de corrente contínua, e ambas dependentes de quem? Do fluxo polar. Volto a reiterar aquela fala: qualquer alteração qualitativa e ou quantitativa nessa grandeza aqui, no fluxo polar da máquina, naquele perfil de linhas paralelas, equidistantes, campo uniforme, naquela maneira em que o campo tem de magnetizar longitudinalmente todo o aço da máquina. E é interessante que ele magnetiza não só o aço da armadura, do campo, mas o aço da armadura também, mantendo e preservando esse perfil elegante, efetivo da componente de fluxo polar, que é o que é mais importante para a máquina de corrente contínua, né? É interessante a gente ressaltar mais uma vez que qualquer alteração nessa grandeza do fluxo polar, o comprometimento é imediato, porque afeta o torque, afeta a tensão induzida, afeta o teorema do balanço de energia, que depende de ambas as grandezas, aí sai afetando todo mundo. Tá legal? Pois muito bem. O nosso desenho, já sofrendo aquela evolução da cabeça chanfrada, para equilibrar a questão das relutâncias, tá certo? Fiz questão de manter a mesma coloração do desenho da videoaula passada e também a mesma polaridade dos circuitos, para que não exista uma linha de fluxo contrariando uma outra em aulas anteriores, tá certo? Cheguem para que vocês possam perceber. Então aqui está o nosso desenho já bem evoluído. A parte preta, as sapatas polares chanfradas. Aqui, os punhos das sapatas, onde estão presentes ambos os enrolamentos de campo, série e derivação, um em cima do outro, é claro, tá? Mão direita, lei de Ampère, olha isso aqui, as linhas de campo magnético relativas ao fluxo polar, varrendo, magnetizando longitudinalmente a sapata polar, como de fato deve ser. Então, a gente vai representar essa varredura por linhas de campo de fluxo polar. Campo de fluxo polar, ou simplesmente fluxo polar se preferirem. Perfeito? Tá? Então é a maneira como essas linhas varrem mais transversalmente a sapata. E observe que mesmo a sapata mudando de aparência, mudando de perfil, ficando chanfrada, isso não afeta essa varredura, essa magnetização transversal tão importante, tão necessária para a máquina de corrente contínua, em função de como o fluxo polar passa pela estrutura da máquina como um todo. Perfeito? A armadura propriamente dita, esse rotor cilíndrico, também com a estação definida. Olha, eixos magnéticos ortogonais, você sabe disso, caracterizando o ângulo de carga da máquina como um ângulo de 90 graus, tá certo? E claro, as linhas azuis caracterizando também, tá? O fluxo de armadura, então tá lá, ó, né? FIA é fluxo de armadura. Por que não dizer? Tá? Talvez fosse interessante até para a gente manter a mesma nomenclatura, vamos ver, fluxo polar também, tá? Acho que fica mais condizente. Perfeito? Tá? Fazendo o seu efeito, que já sabemos qual é, desmagnetizar transversalmente, porque ele magnetiza transversalmente a sapata polar, e ao fazer esse movimento, ele distorce, ele modifica, ele avacalha, ele compromete o formato da onda de fluxo polar. Aquela espira genérica da armadura à direita, por exemplo, olha a corrente entrando, claramente as ondas azuis magnetizando transversalmente a sapata polar, isso demodulando a linha de fluxo. E essa ação acontece tanto na espira genérica da direita como da esquerda, causando então essa deformação, essa avacalhação no ambiente. O fluxo polar deixa de ser tão uniforme, tão, digamos assim, elegante, e é um comprometimento muito grande em ambas as componentes de tensão e de conjugado.
Tá? Só que, quando nós trouxemos essa figura para esse ambiente, ficou visível que a varredura se mostrava mais efetiva, tá certo? Essa ação era muito grande, mas surgiu um probleminha que eu falei que não era tão importante, tão drástico quanto essa modificação da onda de fluxo, como essa alteração do seu perfil. É porque as ondas azuis aqui nessa figura não ficaram tão visíveis a ação que elas produzem sobre as escovas, porque as escovas ficaram, na verdade, à mercê da onda de fluxo de armadura, coisa não muito visível nesse corte, mas nesse aqui, que é aquela ideia de você vir com a tesoura, olha, longitudinalmente, cortando a máquina como um todo, desde os circuitos localizados estrategicamente entre os polos, circuito interpolar, como escova, como armadura, como todo mundo, você, ao cortar aqui, você estica, você lineariza essa figura. O resultado disso é isso aqui, onde nós temos, mantendo as polaridades. Olha só, se aqui nós temos correntes entrando na parte de baixo do punho, quando você estica, essa questão de entrar fica nas extremidades. Então, isso mostrando e mantendo a formatação, isso é importante, mantendo o perfil, o acabamento, tá certo? Essa magnetização longitudinal tão elegante, tão efetiva, que as ondas de fluxo, né, de campo produzem sobre as sapatas polares. Isso é muito rico para a máquina de corrente contínua, essa magnetização longitudinal. Mas quando vem aqui a onda de armadura, né, observe, entrando e aqui saindo, nós temos esse tipo de efeito. A onda de armadura ela começa então a varrer o circuito da armadura propriamente dita, mas passa pelo entreferro e atinge também a região da sapata polar. E nesse caminho, aí que está o problema, né? E nesse caminho, essa magnetização acaba também passando e tocando a região das escovas. Então a consequência é que essa onda de armadura não só magnetiza transversalmente a sapata polar, mas expõe as escovas, as duas, é claro, tá certo? A uma situação inusitada. As escovas foram conduzidas para a zona neutra, exatamente porque é um ponto estratégico onde você minimiza o centelhamento, tá? Onde a tensão de toque era praticamente zero nas espiras que estão sendo comutadas. E quando você tem uma escova fixa, movimentos de espiras relativos, mecanicamente falando inclusive, e linhas de fluxo passando por ali, você tem então todos os ingredientes da lei de Faraday. O que acontece? Essa onda de armadura induz uma tensão no contato escova-comutador, aumentando sensivelmente o centelhamento e o faiscamento da máquina. O comprometimento, né, do nível de corrente, das escovas, o desgaste delas e do comutador também, tá certo? E a máquina sofre muito com relação a isso. Queda de tensões efetivas, perda de potência, sem falar, é claro, desse comprometimento muito precoce dessas partes móveis, tá certo? Então, tomamos uma atitude imediata, entrar exatamente com o rolamento interpolar naquela posição estratégica, de tal maneira que, isso é importante frisar, tá gente? Aqui não são ondas basicamente deslocadas, então todo tipo de ação de fluxo de uma máquina de corrente contínua, ela atua na posição para a qual ela foi pensado atuar. Na posição em que o rolamento se encontra. É uma ação efetiva, pontual, localizada, cirúrgica. Né? Por exemplo, onde as ondas vermelhas atuariam nesse ambiente? Num ambiente caracterizado pela linha interpolar. Tanto é que, olha só, aqui as vermelhas vêm e atuam sobre essa região e que por uma coincidência, né, e de coincidência aqui não tem nada, elas também acabam atuando sobre as escovas, tá certo? E se, como nós já sabemos, o enrolamento de interpolo seria um staff eletromagnético do circuito de armadura, ele é colocado em série com a armadura, logo a mesma corrente que está ali um está no outro, então a mesma corrente que produz essa varredura transversal na sapata acaba também criando um fluxo contrário a esse próprio fluxo de armadura na região das escovas. Fica uma coisa interessante, tá? Isso é chamado de, lembram, comutação por tensão. Teremos sim uma outra tensão induzida no contato escova-comutador. Só que agora, paradoxalmente, vai ser uma tensão benéfica, porque se o fluxo de armadura induzir uma tensão na escova, tirando essa escova do conforto de um campo elétrico muito reduzido, aparece uma onda de interpolo, produzido pela mesma corrente, porém a polaridade invertida do circuito interpolar faz com que essa ação de fluxo induz uma tensão de mesma ordem de grandeza que a onda de armadura induziu, porém com sentido oposto, tá? Então, Kirchhoff, nesse ponto aí, eu diria, somatória, diferença de potencial. Eu tenho uma tensão induzida no contato pela armadura, pelo fluxo de armadura, e uma tensão induzida pelo fluxo interpolar.
no cômputo geral, essa tensão na escova de contato diminui drasticamente, chegando praticamente a zero, e a máquina retorna ao seu conceito clássico de comutação linear, que é uma comutação quase sem faiscamento, que seria o ótimo em se tratando da máquina de corrente contínua. Perfeito? Fiz questão de fazer isso com cuidado para resgatar a situação ao final do módulo passado. Então aqui nós temos, né, já 3 linhas de fluxo, 3 componentes de fluxo bem caracterizadas: o FIP, o fluxo polar, o FIA, o fluxo de armadura, e a grande novidade agora que surgiu no encontro passado foi o I, o FI, o fluxo interpolar, tá certo? Isso é importante, porque afinal de contas, né, essa somatória desses componentes vai acabar caracterizando e dando à máquina de corrente contínua esse comportamento interessante que ela apresenta. Eu sempre digo, quando tudo indica que a máquina de corrente contínua está presa às cordas, está jogada contra a parede, ela nos surpreende com enrolamento, com dispositivo, né, com algum tipo de artifício interessante, e ela retorna, né, ativa assim de maneira elegantérrima e sensacional, tá bom? Então aqui nós temos exatamente a situação ao final do nosso último módulo. Resolvido o problema da tensão induzida nas escovas e no comutador pela onda de fluxo de armadura, voltaremos então ao problema sério anterior, que é a magnetização transversal da sapata polar sobre a onda de fluxo de armadura. Isso é muito sério, certo? Isso distorce, isso modifica, isso avacalha o fluxo polar, e aí o comprometimento é infinitamente mais sério do que um nível maior ou menor de faiscamento, porque você acaba atuando diretamente sobre o conjugado e a tensão induzida. Perfeito? Como resolver um problema desse? E percebam, quanto mais carga você despejar sobre o motor, pior fica essa magnetização transversal. Por quê? Mais carga significa mais corrente, que é a corrente de carga, que é a corrente de armadura. Mais corrente de armadura, mais fluxo FIA. Mais fluxo FIA, essa ação de deformação, esse efeito desarranjador que essa onda azul produz sobre a onda preta, ele cresce sensivelmente. Como resolver uma questão dessa? Então preste atenção, que eu vou tentar mostrar isso para vocês agora, e não esqueçam que eu falo sempre, a máquina é uma estrutura cilíndrica, tridimensional, um volume. Nós cortamos isso transversalmente como se fossem postas e plantamos na superfície do quadro, tá? Então preste bastante atenção. O que se observa em máquinas de médio e grande porte cujo fabricante é criterioso, é detalhista e atua até nesse nível de correção? Então preste atenção. Aqui eu tenho o perfil da sapata, de uma maneira um pouco mais volumétrica, tá? Seria esse punho, o punho à direita e o punho à esquerda, os dois aqui. A armadura inserida aqui no meio girando, tá? Como a gente já sabe, imersa em um campo uniforme, tá bom? Então preste atenção, tá legal? Olha bem, isso aqui, essa face côncava das sapatas polares, inicialmente se mostra uma face lisa, tá? E ela fica voltada para quem? Exatamente para essa região da armadura que está girando ali, separada desta face côncava apenas por quem? Pelo comprimento de entreferro, tá certo? Pois muito bem, preste atenção. O rotor está inserido aqui, né? Girando as escovas aqui na ponta e os interpolos mais ou menos nessa posição. Eu estou contando com a sua visão espacial. Sapatas polares, armadura inserida nesse ambiente, aqui na frente as escovas em contato com o computador e nessa região interpolar, já ainda no espaço onde a armadura está sendo projetada e lançada, no corpo físico da máquina, os enrolamentos de interpolo. Perfeito? Pois muito bem. Olha só isso aqui, gente. Constata-se então, em máquinas de médio e grande porte, ranhuras. Olha só as ranhuras. Eu vou voltar a sapata polar para vocês, tá? Constata-se ranhuras lançadas longitudinalmente, paralelas entre si, paralelas ao próprio rotor, tá certo? Em toda essa extensão da face côncava da sapata de um lado e de outro. Ranhuras colocadas, imagine a sapata polar assim, né? Desse jeito. Você vai encontrar ranhuras longitudinais paralelas entre si, basicamente assim, ó, na face côncava da sapata polar, claro que voltada para onde? Para o enrolamento de armadura. Você vê essas ranhuras assim, tá? A armadura está lançada assim, você vê essas ranhuras assim, e a máquina operando, essas ranhuras ficam voltadas para a armadura, tanto nessa sapata quanto nessa. Olha a posição física, né, em que vai aparecer esse quinto enrolamento da máquina de corrente contínua. Então, tanto de um lado quanto do outro, você encontra essas ranhuras. Se fizéssemos aquele corte transversal e jogássemos aqui, onde essas ranhuras estariam nesses desenhos? Exatamente aqui, ó. Se elas estão na face côncava da sapata polar, são ranhuras no ambiente estatórico. Olha isso aqui, tá?
São ranhuras no ambiente estatórico. É aqui que elas se encontram, tanto de um lado quanto do outro, né? Tanto numa sapata quanto na outra, na máquina de corrente contínua. Porque a finalidade delas agora é atuar onde de fato, né, a situação está acontecendo. Porque vejam, o fluxo de interpolo, ele atuou muito bem com relação àquela correção sobre as escovas, porque a posição dele favorece essa atuação. Mas o fluxo interpolar, por melhor que ele fosse, ele não consegue atingir a região da sapata. O fluxo interpolar atua aqui, ó, na região dos interpolos. Não tem essa largura, não tem essa abrangência. Então, se temos essas ranhuras nessa posição, onde elas estariam nesse circuito estendido? Que tal aqui assim, ó? Olha só que coisa interessante, certo? Então já estamos nos preparando, do ponto de vista estrutural, inclusive para a chegada de mais um enrolamento na máquina de corrente contínua, tá certo? Mas antes de apresentar esse enrolamento propriamente dito, eu vou colocar para vocês uma coisa que sempre me incomodou enquanto engenheiro que sou, estudioso que gosto desses assuntos, tá certo? Sempre que eu pegava um texto, um livro, né, um artigo, né, alguma coisa relativa à máquina de corrente contínua, participava de congressos ou seminários, eu sempre ouvia com muita ênfase, né? Magnetização transversal da onda de fluxo de armadura, esse distorce, isso avacalha, isso compromete o formato do fluxo polar. Concordo com tudo isso. Mas sabe aquela coisa que bate assim? A sensação de que existia alguma coisa mais efetiva por detrás disso daí? Evidente que não foi eu quem descobriu isso, absolutamente. Não estou tentando pregar isso aqui, não. Estou dizendo uma questão, uma sensação pessoal. E eu nunca vi um detalhamento disso em texto algum. Tá? E de tanto ler sobre o assunto, buscar artigos, participar de seminários e alguns fabricantes, tá certo? Num dado momento, depois de muitas tentativas, surgiu uma coisa que realmente mudou muito a minha visão geral sobre a máquina de corrente contínua e mudou positivamente. Eu quero dividir essa sensação com vocês, tá? Colocar você até a pensar a respeito e quem sabe até não concordar com essa hipótese, mas de maneira argumentável, tá certo? Então olha só, tá? Eu vou pegar qualquer uma das sapatas polares, tanto da esquerda quanto da direita, não tem problema algum, tá? E vamos dar um zoom nela desse lado do quadro para entender melhor o que poderia estar acontecendo, tá? Não vou fazer aqui para não comprometer o meu desenho, que ficou até realmente muito bonitinho, tá? Fiz com muito zelo para vocês. A lousa branca facilita esse circuito multicolorido, até para que você possa ver as mais diversas ondas de fluxo que vem de cada circuito, etc. Mas vejam se isso aqui pode nos ser útil. Vou pegar essa sapata da direita, por exemplo, tá? Está ela aqui. Então, sapata polar do lado direito do quadro. Tá? Então, aqui nós temos desse lado de cá as correntes, as bobinas dos dois circuitos de campo, corrente entrando desse lado, saindo deste. Então, pela mão direita, aqui nós temos as linhas de fluxo polar na sua trajetória longitudinal, magnetizando longitudinalmente a sapata polar, como de fato deve acontecer. Perfeito? Bom, na frente dela temos um perfil de armadura, tá? Cuja polaridade seria a corrente entrando e que, também pela lei de Ampère, vai varrer, vai magnetizar transversalmente a sapata polar, como nós já sabemos. Quer dizer, não há nenhuma novidade nesse desenho, não trouxe nada de novo aqui. Nós apenas trouxemos essa situação para o lado de cá. Tá legal? Para que eu possa discutir essa sensação que eu tive para com vocês. Quem sabe eu posso ajudá-los em algo também, como foi muito útil para mim e, repito, mudou drasticamente a minha visão espacial da máquina de corrente contínua. Então vamos lá. Vamos imaginar que existe uma linha tênue passando mais ou menos aqui. Ou seja, fazendo uma separação clara. Metade dessa... Isso é uma sapata polar só, tá? Metade à direita, metade à esquerda. Imaginaram isso? Observe que em cada metade nós temos nas sapatas polares ondas azuis e pretas convivendo. Tá? Num ambiente, eu diria, quase simbiótico. Quase simbiótico por quê? Tá. Vamos trabalhar primeiro essa metade direita da sapata. Vou pegar um ponto em particular nessa estrutura. Que tal, digamos, esse ponto aqui, ó. Esse aqui em particular, tá? Para chamar a nossa atenção, esse ponto aqui em particular. Beleza? Eu quero encontrar um eventual eixo de fluxo resultante naquela posição. Ora, segundo o Faraday, por exemplo, o que eu faria? Como é que seria o meu procedimento? Eu traçaria eixos de fluxo que contém aquele ponto na direção tangente a cada uma das linhas que passam por ali, respeitando os seus respectivos sentidos. Por exemplo, por aqui passa uma onda de fluxo polar, passa vertical para cima, então que tal ela aqui? Tangente à linha original, φP, tá? Fluxo polar.
E passa também uma onda de fluxo de armadura, então, tangencialmente a ela, uma componente, né, φA, no sentido dessa onda de fluxo de armadura. Tá lá, perfeito? Pois é, eu vejo claramente duas direções, né, caracterizadas e relativamente oblíquas, uma em relação à outra. Aí me ocorreu o seguinte, um raciocínio já feito aqui em algumas aulas anteriores para situações parecidas. Eu vou imaginar um eixo cartesiano, um par de eixos cartesianos nessa posição, contendo o ponto que eu escolhi. Eu vejo que o φP não precisará ser decomposto porque ele contém o eixo vertical, mas o φA precisa. Então olha só que coisa interessante. O φA passa a ter uma componente horizontal, fluxo de armadura na horizontal, e isso me causou uma certa tranquilidade, porque de fato ele varre quase ortogonalmente o fluxo polar de maneira transversal em toda essa metade da sapata. Porém, o que nunca eu vi escrito em lugar algum foi isso aqui, ó. Que a componente de armadura possui também uma componente vertical, e que nesse momento, olha só, ela está subtrativa, ela está desmagnetizando o fluxo polar. Então, peraí, gente, olha o que vai acontecer. Pensando nessa componente vertical, se o φP está ascendente e o φA vertical está descendente, a ação de ambos é desmagnetizante, é subtrativa. Então, olha que coisa, olha que sequência de efeitos. Então, como ficaria o fluxo resultante estator-rotor? Porque na máquina CC, o estator seria o fluxo polar, o rotor seria a da armadura. Então olha isso aqui, nessa posição em particular. Ora, esse fluxo tende a cair drasticamente em função de quem? Da ação desmagnetizante ou subtrativa da componente vertical do fluxo de armadura. Meu amigo, se fluxo é densidade magnética por seção quadrada, a queda do fluxo produzirá uma queda da indução magnética B nessa metade da sapata. E é aí que entra a questão. Se nós nos lembrarmos da curva BH, da curva densidade magnética por intensidade magnética, olha só, se eu estou com uma densidade magnética muito pequena, eu caminho para essa região. E o que eu tenho nessa região? Que eu estou na região linear. Essa metade da sapata se encontra não saturada. E o que é importante, existe então uma proporcionalidade direta entre indução magnética B e intensidade magnética H, ou seja, há uma queda, há uma redução efetiva do módulo do fluxo resultante naquela região. Então o problema não é só distorcer, não é só avacalhar, não. Ele atenua, ele reduz em valor absoluto o valor do fluxo nessa região da sapata polar. Isso é drástico, porque o φP está sendo agredido não só em aspectos qualitativos da sua forma e aparência, como também quantitativos, ele perde amplitude. Aí apareceu uma situação, pera ainda, e o que é que acontecerá com a outra metade da sapata? Porque se o que eu perdi aqui de fluxo polar eu eventualmente ganhasse do lado de cá, uma coisa compensaria a outra. A onda ficaria deformada, mas isso eu já sabia desde o módulo anterior. Essa deformação eu já trabalho com ela razoavelmente bem, já aceitei essa realidade e já estou, de certa forma, com isso resolvido eletromagneticamente, internamente da máquina, tá? E se o que eu perder aqui, eu ganhar aqui, esse jogo se empata e vamos em frente. Pelo menos o fluxo como um todo, em cada sapata, não perdeu ordem de grandeza, não perdeu valor absoluto. Então, vamos lá, minuciosamente, vamos para a metade da esquerda da sapata, pegar um ponto semelhante àquele, aqui, tá? Fazer o mesmo procedimento, o φP vem para cá, tangente à trajetória, vertical, perfeito, tá lá. E uma onda de fluxo de armadura, um eixo, de certa forma, tangente, só que no sentido do φA nessa posição. Percebo de novo a questão da obliquidade entre um lado e outro. Lance aqui meus eixos cartesianos. Eu espero que a figurinha, apesar de embolada, esteja sendo visível a vocês aí. Tá? E olha bem, o fluxo polar não vai precisar ser decomposto, continua na vertical, mas o φA precisa. Em duas componentes, olha só, a componente horizontal, olha ela aqui, fluxo de armadura horizontal, e para minha tranquilidade eu vejo que tanto uma metade quanto a outra, no que diz respeito a fluxo horizontal, está tudo certo, tem mesmo sentido, mesma direção, e continuam ortogonais a φP, magnetizando transversalmente, eu diria até ortogonalmente a sapata polar, coisa já sabida, né, conhecida desde a videoaula anterior. Mas, que é a componente vertical? Se o sentido é esse, quando você decompõe, olha o que eu vejo. Olha a posição da componente de armadura vertical. Ela agora está magnetizando, ela está aditiva em relação a φP. Aí bate aquela euforia, que beleza, então agora elas vão se somar e naturalmente ao se somarem vão contribuir para compensar a queda que aconteceu no lado direito da sapata polar. Bom,
estava muito feliz com isso, até começar a analisar da seguinte maneira: de fato vai tender a existir uma redução do fluxo resultante nessa metade, um incremento do fluxo resultante nessa metade à esquerda da sapata, o que nos conduziria a um crescimento da densidade magnética B. E aí é que apareceu o problema, porque se a densidade magnética cresce, se nós voltarmos à curva BH, tá? Perfeito? Ao invés de nos encontrarmos na região linear não saturada, eu caminho para essa região aqui, ó. Eu caminho para o patamar de saturação ou para o joelho de saturação, né, da curva, o que faz com que, se essa metade da sapata se comportou de maneira não saturada, essa outra metade fica fortemente saturada. Ah, e o que acontece com isso? Se eu estou na região fortemente saturada, eu perco aquela proporcionalidade entre densidade magnética e intensidade magnética. Ou seja, o B e o H não crescem proporcionalmente. Resultado disso, o fluxo polar, ou o fluxo resultante nessa região, até que cresce um pouco, mas não cresce na medida necessária e suficiente para compensar o decréscimo registrado na outra metade da mesma sapata polar. Resultado, de fato, na sapata como um todo, o fluxo polar não só é distorcido, não só é avacalhado, deformado, como também fortemente atenuado. Ele perde módulo, ele perde amplitude. Resultado, conjugado e tensão vão sofrer e vão sofrer muito. Sabe como é que esse fenômeno é conhecido, né, nos livros dos bons autores e no nosso meio de trabalho? É um nome grande, mas não tem nada, agora está todo decodificado. Efeito desmagnetizante de reação de armadura por magnetização transversal. Só tem nome grande, tá? Efeito desmagnetizante de reação de armadura por magnetização transversal. O que é isso, gente? É o comportamento assimétrico, tá? Não homogêneo da sapata polar de uma máquina CC quando submetida a essa varredura da onda de armadura, tá? Uma metade fica não saturada, a outra metade saturada, em uma metade densidade e intensidade são proporcionais e na outra não. Isso distorce, isso modifica, isso reduz a ordem de grandeza do fluxo polar. Então, depois disso, confesso para vocês que eu consegui enxergar isso, depois de muito estudo, muitas idas e vindas. Confesso para vocês que a minha visão da máquina CC mudou radicalmente e para muito melhor. Essa máquina é sensacional. A máquina é sensacional, olha só isso. Agora, aí vem o seguinte: como é que eu corrijo um tranco desse? Isso acontece na sapata. Se na máquina CC cada ação é pontual, acontece na sua região, é setorizada, como é que eu resolvo um ângulo de caroço desse? Um quinto enrolamento. Lembra? Veneno, antídoto, você pega uma amostra do veneno, inocula nas parte sapata polar, na sua face convexa, né, e manda em sentido oposto. Então, sendo assim, olha a polaridade do enrolamento de armadura adjacente a essa sapata. Corrente entrando, eu pego essa mesma corrente e faço também passar nesse enrolamento aqui. Ou seja, então é mais um que vai ser colocado em série com a armadura ao dedo. Isso mesmo. Então, se aqui está saindo, olha isso aqui. Se aqui está, né? Se aqui está entrando, perdão, corrente saindo. Se aqui está saindo, corrente entrando nesse quinto enrolamento. Se trouxermos essa ideia para aqui, eu acho que aqui fica bem mais visível o que vai acontecer e como é que essa onda verde acaba interferindo, né, na onda azul. Porque não se iludam, é a onda azul que está avacalhando tudo isso. É ela que está deformando, que está produzindo um efeito desmagnetizante de reação da armadura, tá? Perfeito? Então, olha só que legal, gente. Olha o sentido das ondas azuis. Só que a onda preta está fazendo o quê? Está fazendo este movimento. Este movimento, olha só. Então o fluxo verdinho, ó, olha a onda de armadura, olha a onda verdinha. A onda de armadura faz esse movimento, olha a onda verdinha. Ela acaba o quê? Contrariando, tá? Em sentido oposto à onda azul, distorcendo, limitando, melhor, minimizando o efeito dessa onda azul sobre a sapata polar. Espetacular, não é isso? Esse mapeamento de fluxo aqui é para vocês, tá? Coisa feita, né, com muito carinho, com muito afeto, colorido, para que vocês possam acompanhar, tá? Mesmo que o quadro esteja pequeno, como cada linha de fluxo atua na onda, no circuito de armadura, tá? Observe que coisa interessante. Se você parar para pensar, Marcos, como é que fica então o fluxo geral, o fluxo resultante nessa máquina como um todo? Permite-me apagar só essa figura aqui? Então, olha só.
Se alguém te perguntar um dia, então, na própria equação de conjugado da máquina de corrente contínua, sempre eu fiquei com essa dúvida. Porque na equação de conjugado geral, o fluxo é o fluxo resultante entre estator e rotor. E você coloca como se fosse só φP. Ora, então, qual seria o fluxo resultante estator-rotor na máquina de corrente contínua? Quantos fluxos nós temos aqui? Porque com a presença desse quinto enrolamento, chamado enrolamento compensador, muito bem, ó, φC. φC, o fluxo compensador. Então, sendo assim, olha que coisa sensacional. Se na máquina CC cada grandeza atua setorizada, compartimentada, na sua região específica, como é que nós começamos? Qual o primeiro fluxo que surgiu? Com certeza o fluxo polar. Tá? Ele começou todo o processo, desde lá da regra do tapa, lembra a regra de Fleming, naquela inaugural, introdutória, aquilo muito Mobral, inclusive, pô, mas não é possível, olha só onde nós chegamos a partir daquele ponto, tá? Logo depois surgiu quem? O enrolamento de armadura, com aquela tensão induzida, o processo de retificação, mais FIA, tá? Perfeito? Surgiu o FIA, tudo ao longo do tempo, seguindo uma cronologia perfeita com aquilo que foi apresentado aqui, tá legal? Só que essa onda FIA, ela começou a produzir certos desarranjos na máquina como um todo. O primeiro delas foi em cima de quem? Induzindo tensões nas escovas, comprometendo o centelhamento. Pois é, apareceu o enrolamento de interpolo, que atuou em cima das escovas, só nessa região. E observe, essa soma aqui, FA mais FI, ela é zero, porque um fluxo contraria o outro. As polaridades são invertidas, mas a soma FA e FI só faz sentido físico na máquina CC na região interpolar. Não existe nenhum tipo de análise que justifique o FI atuando em uma região que não seja a região dos interpolos, tá certo? De maneira que a somatória de fluxo nessa região, se você parar para pensar, você tem uma onda azul para cima, uma vermelha para baixo, você tem um fluxo líquido zero, aqui, aqui e aqui. Só que a sapata polar ficou exposta, né? Com essa ação agora da armadura desmagnetizando. Pois é, e finalmente surgiu quem? O fluxo do enrolamento compensador, que também é igual ao da armadura. A soma FA-FC daria zero, só que a soma FA-FC só faz sentido aonde? Em cima da região das sapatas, nas regiões das sapatas polares, das suas faces, com as suas respectivas concavidades. Então, de maneira tal que, se eu somar a onda azul e a vermelha nessa região, se anula. Aqui também, sobrou quem? As sapatas. O que eu tenho nas sapatas? Fluxo polar, tá? Entra a onda azul desmagnetizando o fluxo polar, mas também entra a onda verde, contrariando, minimizando, tá? Trabalhando contra a onda azul, de maneira que, se você parar para pensar em todo esse perímetro que representa aquele corte da circunferência da máquina como um todo, qual o fluxo que de fato sobrou de toda essa interatividade em qualquer que seja as regiões a serem observadas? Fluxo polar, que é exatamente o que nós pretendíamos. Espetacular, né? Então, 5 enrolamentos uma máquina CC de porte médio de fato possui: armadura no rotor, campo em derivação nos punhos das sapatas polares, campo de derivação no punho das sapatas polares, enrolamento de interpolo, região interpolar, e enrolamento compensador nas faces côncavas das sapatas polares, voltadas para o enrolamento de armadura, mas com uma polaridade invertida em relação a esse enrolamento, exatamente para quê? Para mandar o fluxo polar de volta. Então, se você estiver num momento aí da sua vida, conversando com alguém, e alguém diga assim, eu estou com uma máquina aqui, olha só, eu estou com uma máquina de corrente contínua aqui, que olha só, como é que trabalha com a máquina? É só o nome da criança, é uma máquina autoexcitada, composta, aditiva, derivação longa, interpolada e compensada. O que seria isso? Sem problema algum, mantendo as cores dos pincéis aqui. Vamos lá então? Olha só que legal. Vou tentar desenhar um circuito equivalente aqui dessa máquina que eu acabei de anunciar para vocês, tá? Terminais AB. Caracterizando enrolamento de armadura com sua fé induzida, tá? Quem já apareceu para a gente foi o enrolamento de interpolo, GH, tá? Agora, acabou de surgir o quinto enrolamento. E olha que coisa interessante, a sua nomenclatura também é GH. Então, para separar um do outro, geralmente se faz assim, ó, GAHA para o interpolo, GBHB para o compensador, tá? Mas isso não é tão importante. O importante é verificar a posição dos dois e ambos, aliás, agora não, ambos não, os três serão percorridos pela mesma corrente, porque são todos ligados em série.
Tá? Lembrando sempre que a polaridade desse aqui e desse aqui é contrário à da armadura que ele é adjacente. Agora vem o resto da configuração, né? Não vou colocar a resistência da armadura aqui fora, porque vai ficar um circuito muito emboladinho, tá? Aqui eu venho com o nosso campo série, porque é a máquina de derivação longa, tá? E lá na frente, longe da armadura, perto dos terminais, o nosso famoso campo em derivação, acompanhado pelo nosso reostato em derivação, terminais CD. Perfeito? Está aqui a alimentação VTA, tá? Então, energizamos esse motor, lá vem a corrente de linha, um nó, corrente de campo em derivação, corrente de campo sério, que bacana, corrente interpolar, corrente de armadura, corrente compensadora. Aí, o nosso circuitinho, tá? Bem caracterizado. Essa é uma máquina composta, trabalha com os dois campos, é autoexcitada, você começa a excitar usando exclusivamente o remanente residual da sapata polar como fonte primária de escorvamento. Ela é derivação longa, porque a derivação está longe da armadura, está entre os terminais e o campo série, é interpolada e é compensada, porque apresenta ambos os enrolamentos. Olha, senhores, uma máquina como essa, em função das constantes de tempo, principalmente desse enrolamento aqui, porque a bitola dele é significativa, até porque tem que colocar em série com a armadura, e pela posição que ele ocupa nas faces côncavas da sapata, toda máquina compensada, ela apresenta uma performance muito melhor, inclusive em regime transitório. Em regime permanente, eu nem comento, né? Tensão nominal, velocidade nominal, nossa senhora, inclusive em situações transitórias, curtos, né? Algum tipo de dinâmica, é impressionante como essa máquina responde bem em função da melhora considerável das respectivas constantes de tempo desses enrolamentos. É um espetáculo essa máquina. Agora, olha o que eu vou dizer aqui, parafraseando aquela frase, eu diria que é mineira, eu não sei, né? Todo Belo Horizontino nasceu em... todo Belo Horizontino é mineiro, mas nem todo mineiro nasceu em Belo Horizonte. Toda máquina compensada também é interpolada, mas nem toda máquina interpolada também é compensada. Alguns fabricantes indicam que para justificar um enrolamento como esse aqui, o compensador, a máquina que aumentar de potência, e você aumenta de tamanho, custos, para justificar a relação custo-benefício, tá certo? Mas a ideia é mostrar para vocês o quão bonito, o quão sedutor é o ambiente da máquina de corrente contínua. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco desse entusiasmo, tá? E dessa vontade de conhecer cada vez essa máquina, cada vez mais e cada vez mais. Só tem um jeito, lendo sobre ela, mantendo contato. Ok? Um grande abraço, até um próximo encontro, saúde e paz.